Olá, meus queridos, um bom dia para vocês. Ontem nós falamos a respeito da oração, nós esmiuçamos bastante, esse assunto. E hoje eu gostaria de falar o seguinte: desde o Antigo Testamento, Deus envia profetas para desconstruir a religiosidade e chamar Israel para um relacionamento com Ele, para proximidade com Ele. Mas Israel nunca escutou. No Novo Testamento, Jesus encarnado, ele desconstruiu a religiosidade e mostrou um relacionamento com o Pai. Não apenas como Senhor, mas como Pai. Pai que quer proximidade com os filhos, E ainda assim, nos dias de hoje, as pessoas se apegam à religiosidade e não cumprem aquilo que Deus propôs desde o início. Ele quis se relacionar com Adão, ele quis se relacionar com Israel e ele quer se relacionar com você. Mas aí eu vou mostrar aqui na Bíblia posturas que a humanidade toma, e que afastam ela de Deus, porque no Novo Testamento, Jesus chama a religiosidade de fermento, e um pouquinho de fermento leveda a massa inteira. Ou seja, não adianta você falar, mas a minha é assim, a minha é menos do que isso. Não adianta, um pouquinho de fermento leveda a massa inteira. Em Israel, essa passagem que eu vou falar é sobre o jejum verdadeiro, o jejum que agrada a Deus, que está lá em Isaías 58. O povo vivia, nas reuniões solenes, sacrificando, se reunindo, castigando o corpo com jejuns intermináveis e reclamavam, por que o Senhor não nos escuta, por que o Senhor não nos atende, por que o Senhor endurece, Eles queriam uma resposta, Eles castigavam o corpo com a falta de comida, e aí o semblante ficava descaído, eles se vestiam de pano de saco, colocava cinza na cabeça, ou seja, era a figura da desgraça, E ainda assim Deus não se movia em favor deles, naquela determinada situação. E aí Deus chamou Isaías e disse, vai lá e clama, vai lá e dá uma sacudida nesse povo. Quando foi que eu pedi para eles pararem de comer, castigar o corpo? Quando na intimidade deles, eles continuam com o dedo em riste, continuam colocando carga desnecessária em cima do povo, Continuam praticando a injustiça. Eles saem da minha presença e vão matar pessoas. Eles saem da minha presença e vão cometer iniquidades. Iniquidade é o pecado deliberado, A pessoa que peca sem pensar nas consequências, sem arrependimento, ela é iníqua. E acontecia isso no meio do povo. Eles praticavam a religião e achavam que eram merecedores do favor de Deus por causa das obras deles, por causa das obras religiosas deles. E o que Deus estava falando é que ele não atendia aquele povo porque era um povo que estava longe, estava distante, estava desagradando. E aí, em Isaías 58, ele explica qual é o jejum que agrada a ele, Que não é o se abster de comida, é o se abster de egoísmo, sabe? De culto ao ventre e de, sabe? A cobiça, a concupiscência. As pessoas sempre tiveram tendência a se servir. E ele diz, esse jejum que você faz é para você, porque quando você se farta de comer, é para você. Por que eu tenho que me mover na sua direção se você pratica isso e isso que me desagrada? Deus estava sempre sacudindo Israel e Israel não despertava.
Em outra ocasião, no livro de Amós, ele fala sobre as reuniões solenes, sobre as festas religiosas, sobre, né, aquelas homenagens intermináveis e que, sabe, com nada daquilo. Ele ainda diz: eu odeio as suas festas religiosas. Uma festa que deveria ser em homenagem a Deus, né? Ele odeia por causa do que ele sonda no coração, entendeu? Aí, no Novo Testamento, Jesus diz que a religião que agrada a Deus é você se manter incontaminado do mundo e socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados em geral. Né? É você se desprender daquilo que te satisfaz o tempo inteiro e dividir com o teu próximo. Né? Não tem nada demais você querer vencer na vida, você querer prosperar financeiramente, você querer, né, ser bem-sucedido nos seus planos, nos seus projetos. Não tem nada demais. Todo mundo que trabalha com afinco, né, deposita energia naquilo que faz, é bem-sucedido. Né? O sol nasce para todos, para ímpio e para cristão. Isso aí não tem acepção não, tá? Se você trabalhar com tudo que você vai conseguir. Agora, o que Deus dá é para você compartilhar com o teu próximo. Jamais um egoísta, ele vai ser, sabe, abençoado, prosperado, acolhido por Deus nas orações dele. Né? Aquele que se acha, aquele que se vangloria, aquele que se orgulha. Deus vai desprezar a oração dele. E Deus vai acolher a oração do que se reconhece, a oração do que se vê como dependente da bondade de Deus, apesar do que é. Foi isso que ele disse quando ele citou a parábola do publicano e do fariseu. Porque o fariseu foi orar e só se vangloriando e menosprezando o publicano, que era considerado pecador, né? Ninguém conversava com o publicano porque ele era pecador, como se o judeu não fosse, né? E o publicano estava lá: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Batia no peito e, sabe? E foi ele que desceu justificado. Deus resiste aos soberbos e se apressa, né, a atender aquele que se reconhece, aquele que... Toda vez que havia manifestação religiosa, se fosse para jejuar, o judeu se vestia de pano de saco, botava cinza na cabeça. Era aquele estereótipo, né? Tô sofrendo. Quando, na verdade, ele deveria se revestir da justiça de Deus, né? Quando ia orar, né, acendia incenso, era tudo muito assim, né? Eles precisavam de tocar nos elementos, nas coisas, para mostrar que eles estavam fazendo. Quando ia orar em público, né? Quando ia, entendeu? E Jesus vem restaurar tudinho. Olha, você ora em secreto, porque o seu pai enxerga, ele sonda o teu coração, né? E ele te responde em secreto. Seja justo, seja um com teu irmão, né? Ame a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Nisso aí, sabe, resume toda a justiça, se resume. Paulo vem dizer que é impossível você ser religioso e ser cristão ao mesmo tempo, guardar a lei e viver na graça ao mesmo tempo. É impossível. Ou você é um religioso que vai viver de rituais, sabe, eu não falto um culto, eu tomo todas as ceias, eu sou dizimista fiel, a semana toda é indo para a igreja e quando eu não tô é indo de casa em casa evangelizar. Religião. Quem você é intimamente? Porque aos homens você pode enganar, aos homens você pode manipular, aos homens você pode mostrar, né, ser o que você não é, mas para Deus você não pode. Então, quando ele, né, não te atender,
e você, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, ele vai te tratar igual ele tratou o fariseu, com desprezo. Porque o que se humilha é exaltado, mas o que se exalta é humilhado. Então, não é merecimento, não é a quantidade de obras que você faz. Obras que eu digo, trabalhar em função de igreja. Não é isso que Deus requer de você. Ele requer de você coração quebrantado, contrito, arrependido, submisso, né? E proximidade como a filhos, né? Filhos que ele quer por perto e não porque ele precisa de nós, mas porque ele quer relacionamento com os seus filhos. Tá bom, meus amados? Um bom dia para vocês.